AgroNews 360 agora vai falar de bionegócios. Chegamos ao momento da nossa entrevista especial. Eu estou aqui com o Carlos Henrique Soares Carvalho, diretor de bionegócios do Centro de Bionegócios da Amazônia. Olá, tudo bem, Carlos? Tudo bem, Gisele. Prazer, muito obrigada pela presença. Agradecemos aqui você ter aceito o nosso convite. O nosso assunto hoje é bionegócios. Vamos lá. Assunto que você entende pouco. Um pouco. Carlos, vamos falar do Centro de Bionegócios da Amazônia? Fala um pouquinho do histórico desse órgão tão importante. Então, é legal porque tem um histórico, né? O Centro de Bionegócios, apesar de ter recebido essa denominação em 2023, ele vem do antigo Centro de Biotecnologia da Amazônia. Foi criado em 2002 e eu lembro muito bem dessa época em que a gente vivia com aquela incerteza sobre o futuro da Zona Franca de Manaus, com aquela incerteza de como ficaria a nossa economia caso ela acabasse. Nós vivíamos com aquele medo. E eu lembro que apontavam como saída, como alternativa, dois caminhos: biotecnologia e turismo. O governo, na época, então, criou o Centro de Biotecnologia da Amazônia, uma infraestrutura fantástica, monumental, para, de fato, desenvolver esse vetor econômico. Era o princípio do que a gente chama hoje de bionegócios. Até então se falava biotecnologia. Nem se imaginava que depois essa terminologia seria outra. Vai além da terminologia, porque a gente conseguiu avançar um pouco mais. Naquele momento era o cruzamento do conhecimento produzido pelas ciências biológicas e ciências da vida com a aplicação da tecnologia, de tudo aquilo que estava surgindo. Então, aquele cruzamento, naquele momento, era o que havia de novidade, era o que havia de mais moderno e como que a gente fazia essa aplicação da tecnologia na biologia e, mais especificamente, utilizando os bioinsumos da nossa Amazônia. Essa entidade, esse órgão, certamente a ideia do surgimento desse órgão tem a ver com essa biodiversidade toda aqui da região amazônica. No princípio, as pesquisas abordavam o quê? Logo no início, nas primeiras atividades? Olha, o objetivo foi esse. A gente sempre soube do potencial da Amazônia como maior biodiversidade do planeta. Sim. E as pesquisas abordavam conhecer, saber o que tinha aqui. Então, era voltado para a pesquisa básica. Era aquele ponto inicial. Primeiro a gente precisa entender o que tem aqui, a gente precisa entender qual o potencial disso daqui. Então era pesquisando algumas espécies vegetais, pesquisando algumas espécies da biodiversidade microbiana, de fungos e bactérias, solo também, mas assim, tudo ainda muito na fase de pesquisa básica, identifica, caracteriza o que pode ser feito com isso. E de 2002 para cá, o que mudou? Então, vamos lá. Naquele momento, fazia sentido você ter um centro, uma instituição voltada especificamente para isso. Só que ao longo desse tempo todo surgiram outras instituições, surgiu aí a UEA, a própria UFAM, a Rede Bionorte de Pesquisa, então várias outras ICTs, vários outros centros de pesquisa também começaram a abordar a biotecnologia, o estudo da nossa biodiversidade, e aí você começa a ter então uma massa de conhecimento cada vez mais volumosa. Quando houve essa mudança do modelo de gestão do CBA, que ele tinha alguns problemas com relação à sua autonomia administrativa, financeira, e essa mudança foi efetivamente resolvida em 2023, o foco passa a ser bionegócios. Como que eu pego esse conhecimento que foi gerado, como que eu pego essa agregação de tecnologia e eu transformo isso em algo que vai para o mercado, que vai chegar na mão das pessoas. Aí a gente começa a falar realmente da criação de um novo vetor econômico na matriz econômica da nossa região. Como que isso pode gerar renda, como que isso pode gerar emprego, como que isso é realmente hoje um negócio. Então, só para entender, Carlos, o que você está querendo dizer que o histórico do Centro de Bionegócios da Amazônia no princípio, a sociedade meio que questionava para que toda essa pesquisa se não tinha um foco, né? Um resultado de imediato para a sociedade. E até chegar, então, ao que o centro é hoje, que toda pesquisa vai ter um valor agregado, vai ter um retorno para a sociedade, que é o que a gente chama hoje do bionegócio, é isso? Na verdade, lógico, é um longo caminho. Eu estou sintetizando aqui, mas basicamente logo no início, é isso. Havia uma demanda muito maior de se saber o que tinha aqui.
Então fazia sentido naquele momento a você pesquisa, ter essas pesquisas básicas. Longo período de Exato, pesquisa. sempre a gente tem um potencial, mas ok, como que isso pode ser catalogado, como que isso pode ser estudado? Então naquele momento fazia sentido. Ok, ao longo desse tempo você foi produzindo esse conhecimento. O que a gente faz com esse conhecimento agora? Põe numa prateleira? Põe numa dissertação de mestrado? Um artigo? Uma tese de doutorado? Não, como que a gente então faz um aproveitamento melhor de tudo isso que foi gerado? Carlos, é óbvio que a gente vai agora entrar no assunto do bionegócio, mas falando só para finalizar essa questão aí desse período onde tudo era novo, ainda até então, toda a região aqui amazônica, todos os estados, tinha realmente pouco conhecimento dessa tão falada biodiversidade, é isso? Com certeza. Porque... Olha, de 2002 a gente já imaginava, né, que, meu Deus, 2002, né, o outro século, a gente já imaginava que já se tinha bastante conhecimento. Não, só que não. Não tinha. A gente, primeiro, pelos números gigantescos, quando se fala de Amazônia, é maior em tudo, é a maior biodiversidade. E nós temos uma característica histórica de um menor número de mestres e doutores na região norte como um todo. Então, isso pega boa parte dos estados da Amazônia legal. Então, nós sempre tivemos esse descompasso de nós termos a maior... A área para estudo, mas a menor concentração de pessoas para estudar isso. Então isso ainda hoje é um déficit que nós temos, nós precisamos inclusive ter cada vez mais pessoas qualificadas, porque ainda tem muita coisa para ser estudada, produzida e descoberta. Vamos falar do espaço CBA, né? Especificamente do espaço CBA, existe uma unidade dentro do Centro de Bionegócios da Amazônia chamado Espaço CBA de Inovação. O que a gente pode falar a respeito dessa unidade? Antes de começar falando do Espaço CBA de Inovação, eu vou contextualizar essa mudança e como que ele surgiu, Gisele. Qual foi a necessidade que fez com que nós criássemos esse espaço? Bom, se antes era um centro de biotecnologia, a gente está falando de desenvolver produtos. Como que eu aplico tecnologia para um determinado produto da biodiversidade e agrego valor por meio dessa tecnologia. Para levar isso para o mercado, para gerar renda, isso tem que virar um negócio. Certo. Então, agora, além de desenvolver a tecnologia, desenvolver o produto, eu tenho também que desenvolver o negócio. Legal. Então, a gente ampliou o escopo de atuação do CBA. Um outro problema, e isso para quem é daqui de Manaus, para quem é aqui da região, isso é histórico, muitas pessoas passavam pela frente do CBA, olha aquele prédio branco com os bichinhos na fachada, o que faz aí? Até hoje muitas pessoas não sabem. O CBA esteve muito isolado com relação à sociedade. De 2002 para cá e não se tinha esse conhecimento. Ele era um órgão estadual, se era um órgão federal? Exatamente. Ele era conhecido no meio acadêmico, pelos pesquisadores, mas pela sociedade em geral não. Um conhecimento muito direcionado a um público. E você só defende aquilo que você conhece. Então, uma das primeiras ações, quando houve essa troca de gestão, esse modelo de gestão do CBA foi: precisamos abrir as portas do CBA para a sociedade. Então, o primeiro programa implementado foi o CBA Open. Certo. E a gente tem um resultado disso em números. Do primeiro ano, em 2023, que efetivamente abriu as portas ali em outubro, novembro de 2023 para cá, foi aumentando de 3.500, 4.000, já estamos chegando em 5.000 visitantes por ano. Isso é um número bem expressivo. Vamos falar um pouquinho do Open, então? Ou você precisa finalizar o outro para poder falar? Não, é exato. Uma coisa está conectada com a outra. O programa CBA Open são essas diversas ações que a gente faz para abrir as portas, para trazer a comunidade, para trazer outros pesquisadores para se aproximar, para trabalhar junto com o CBA. E o espaço CBA Open, ele é a materialização, ele é o espaço físico disso que nós estamos falando. Certo. O antigo CBA, o Centro de Biotecnologia, ele tinha uma espécie de hotel de trânsito. Eram 2 grandes blocos que tinham 21 suítes. O intuito era receber pesquisadores de outros países, de outros estados, que viessem para a região, ficassem hospedados lá enquanto produziam sua pesquisa. Só que hoje isso não faz mais sentido. Então, com o recurso da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, apresentamos um projeto para transformar esse hotel em um hotel de startups. Então ele virou o nosso hub de inovação, ele virou um espaço físico onde nós temos startups, aceleradoras, ICTs, fundos de investimento, uma diversidade de atores do ecossistema de inovação convivendo, residindo nesse espaço.
como que funciona? A pessoa tem uma ideia... Vou explicar aqui um pouquinho e já fazendo a propaganda também, convidando para quem quiser chegar lá com a gente e passar a fazer parte dessa comunidade. Eu posso chamar de empreendedor? Não. Sim, com certeza. O empreendedor do bionegócio, ele tem uma ideia, mas aí ele não tem a capacitação total e nem... Até o público, que público que ele vai conseguir atingir, é mais ou menos isso? É mais ou menos isso, sim. No nosso programa CBA Open, a gente tem diferentes modalidades de suporte a diferentes atores. Quando a gente fala de um ecossistema de inovação, a gente vai ter diferentes atores participando deles. Tem aqueles que são os empreendedores, que vão montar os seus negócios. Tem aqueles que vão fornecer os insumos para que esses negócios possam desenvolver, para que eles possam funcionar. Tem aquele que vai fornecer o fomento financeiro, que são os agentes financeiros. Tem aqueles que vão fornecer o conhecimento, como as ICTs, a universidade. Então, são diferentes atores. E nesse espaço... nós temos 3 modalidades de associação ao CBA hoje. A gente divide em 2 grandes grupos, residente e não residente. Residente, o nome já diz, é aquele que vai se instalar, que vai morar com a gente ali no CBA. O espaço CBA Open, ele tem então 16 salas. Certo. E nós temos outras áreas que eram antigos laboratórios que foram desocupados e hoje nós temos empresas que se instalaram lá. Então a pessoa monta sua empresa dentro do CBA. O espaço CBA Open está cheio. Em menos de 8 meses a gente conseguiu... Como é a concorrência para conseguir esse espaço? A gente tem um edital, processo de seleção. Tem um processo seletivo. Nós ainda temos espaços em toda a estrutura do CBA, mas as salas do espaço CBA de inovação já estão ocupadas. A gente deve estar com um edital de 2026 já na próxima semana no site do CBA, por favor. Fica o convite para quem tiver interesse. Certo. E aí a gente faz então uma seleção para ver se o negócio que está sendo proposto, se o que aquela pessoa faz tem aderência ao escopo do CBA. Entendo. A partir daí, o acompanhamento também continua sendo todo do CBA, até a formatação, até o resultado final desses empreendedores. Esses empreendedores. Depende, porque a gente tem diferentes níveis de maturidade. Tem gente que já chega lá com um produto pronto, que já chega num nível muito mais avançado, e ele precisa apenas desenvolver determinada característica no seu produto, ele precisa de alguns serviços tecnológicos do CBA, mas ele já tem sua vida própria, ele já está no mercado, já está vendendo. Então, nós temos empresas que já estão vendendo seus produtos. E tem outras que não, que elas chegam lá naquilo que a gente chama de ideação. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma vontade, vamos estruturar esse produto. Tem projetos que chegam muito cru? Tem sim. E esse é o nosso papel, apoiar o desenvolvimento desses bionegócios. Eu vou te pedir para você falar um que chegou muito bem básico e um que já chegou e que já hoje a CBA já trabalhou e já deu certo. Você tem 2 exemplos para gente? Temos alguns exemplos, sim. Eu vou te falar não necessariamente de um empreendimento, mas de um programa que nós lançamos a partir dessa necessidade. Nós recebemos povos tradicionais de diversas regiões aqui do estado que eles queriam trabalhar com um determinado insumo que é o sangue de dragão, muito utilizado na indústria de cosmético, que é a seiva de uma árvore. Já vou perguntar o que é o sangue de dragão. É a seiva de uma árvore com poderes na pele fantásticos e que hoje vem sendo utilizado pela indústria de cosmético de luxo. Certo. Então tem um potencial enorme, eles têm isso espalhado pela floresta, então não há plantação, você tem o extrativismo disso, e eles queriam se organizar então para começar a explorar isso como um negócio. E nós entendemos o seguinte, olha, tem que ser o básico do básico. A gente tem que explicar o que é uma startup, porque está na moda, todo mundo fala de startup, eles falaram, a gente quer criar uma startup, mas o que é uma startup? Não, tem muito pouco tempo que eu mesma não sabia o que se caracteriza como startup. Exatamente. E aí eles chegaram com essa vontade, mas só que eles não sabiam o que era. Então a gente, vamos fazer um programa de formação, básico do básico, e nós fizemos um programa voltado apenas para os povos indígenas. Uma das condições era que eles possuíssem o RAME, que é o registro de indígena, e nós tivemos, talvez eu erre por 1 ou 2 aí o número, 78 participantes de 34 etnias de 9 estados do Brasil. Uau. Fizemos um programa de ensinar o básico do básico para que eles pensem como que eles podem estruturar um negócio, qual seria o primeiro passo, para daí então eles formalizarem, abrirem empresa. Imagino que desde o princípio, nesse caso aí que você está citando agora, desde o princípio a preocupação
do extrativismo não ser predatório. Não, de forma alguma. O que a gente está falando é de que forma eles que já são os povos que vivem na floresta possam ser estimulados a mantê-la de pé, a continuar ali e ainda assim ter uma fonte de renda. Toquei nesse ponto só para constatar, mas lógico que sim. A gente pode falar já um pouquinho mais sobre isso. E do outro lado nós temos empresas que já chegaram muito mais avançadas. Eu vou citar aqui o exemplo da Selva, que é uma empresa que ela produz uma espécie de chocolate que não tem cacau. É um chocolate, você come o sabor de chocolate, a calda, o sabor de chocolate. Ele é um insumo para a indústria alimentícia com sabor de chocolate, que é feito a partir da casca do café. Uau! A casca do café é um resíduo, é lixo. Ela é usada como forragem de solo. Entendo. Café é a única fruta que as pessoas... Café é a única fruta que as pessoas guardam a semente e jogam fora a polpa e a casca. Vamos falar sobre isso. Então essa empresa ela falou, opa, se querem utilizar o grão, eu quero utilizar aquilo que está sendo jogado. E ela pegou então a casca do café e por meio de tecnologia ela conseguiu produzir esse chocolate. É uma empresa que já recebeu investimento aporte de investidores muito alto. Ela já está no mercado e com planos aí de estourar. Temos a Darware, uma empresa de nanocosméticos, utiliza nanotecnologia na liberação de princípios ativos. Também já está comercializando cosmético aí, principalmente para as mulheres que se preocupam, que cuidam para peles oleosas e peles secas, que tem o Nano 1 e o Nano 2. Alguma coisa a ver com anti-envelhecimento? Exatamente. Tá, então não é só as mulheres não, os homens também se preocupam. Cada vez mais. O que já estava praticamente já entregue, praticamente pronta a pesquisa, foi do chocolate, é isso? Não, essa não é uma pesquisa do CBA, essa é uma pesquisa que foi desenvolvida por esse empreendedor. Praticamente já toda e aí ele pronta. chega aqui, ok, agora eu quero trabalhar com café amazônico. Então a gente precisa desenvolver pesquisas e quer o apoio do CBA no desenvolvimento. Certo. Então a gente trabalha dessa forma, apoiando os negócios. Então nem sempre vai ser algo que foi 100% gerado dentro do CBA. Mas a gente tem condições e infraestrutura para prestar essa assistência. Não tem uma matemática para todos os casos. Cada caso é um caso. É um totalmente atendimento individual. diferente. É individual, cada situação é uma situação, é um desafio novo, é um aprendizado novo. Como é que é a política com relação aos povos originários? Você consegue me dizer quanta a demanda dos povos originários hoje lá no CBA e como que conversa com eles? Vai ter que ter aí uma mudança de mentalidade. Vamos lá. Para mostrar o quão importante isso é para a gente, o CBA, em 2023, quando mudou o seu modelo de gestão, foi assinado um contrato de gestão com o governo federal. O MDIC, que é o órgão supervisor, assinou um contrato de gestão com uma executora, que é a FUEA, e lá ele estabelece o que é que ele tem como objetivos da atuação do CBA. Uma das cláusulas desse contrato diz que do dinheiro que for arrecadado pelo CBA por meio de projetos, 30% deve ser investido em ações voltadas para povos originários, quilombolas, ribeirinhos. Ou seja, há essa preocupação de se direcionar recursos para o desenvolvimento de atividades dessas populações específicas, porque a gente entende que a proteção da floresta, a sustentabilidade, passa pelo fomento à atividade dessas populações. Entendo. Então isso é muito importante para a gente e esse foi um dos exemplos de aplicação do qual nós tivemos a oportunidade. Temos outros negócios que aparecem lá querendo utilizar alguns insumos que eles já estão em áreas indígenas, que a gente vai ter que trabalhar fazendo compartilhamento de benefício por aquele conhecimento tradicional que aquela população tem. Certo. Isso tudo tem que ser valorado e devidamente pago. Então é toda uma mudança de mentalidade, sim. Não é simplesmente chegar lá, o homem do interior já usava copaíba para fazer embrocação e curar a garganta inflamada. Isso tem valor, isso é conhecimento e ele deve ser remunerado por isso também. O conhecimento dos povos originários, eu imagino que a valorização é primordial, é prioridade. Quando você tem essa primeira conversa com eles, é dessa forma? Com certeza, com certeza. A valorização de algo que já é deles, né? Desde sempre. É um conhecimento tradicional, isso não foi criado por nós estamos nos aproveitando por séculos de conhecimento que foi sendo gerado. Já houve algum problema nessa conversa? Não, pelo contrário, o que a gente incentiva é justamente que ele possa gerar benefício para os detentores desse conhecimento, mas que ele também possa ser usado
em benefício da sociedade, que a gente possa cada vez mais ampliar isso. Bem-vindos ao coração da Amazônia. Aqui nasce o maior projeto de produção de café sustentável da região. Numa área de 2.000 hectares, em ilhas amazônicas, estamos cultivando café em grande escala, com respeito à natureza e impacto positivo para comunidades locais e agricultura familiar. É desenvolvimento regional, geração de empregos e inovação sustentável. Da Amazônia para o mundo, um café único que une sabor, responsabilidade e oportunidade de investimento. Produção sustentável, crescimento real. O futuro do café está aqui. De 2023 para cá, me fala como é que me parece tudo positivo. Há como dizer que existem ainda gargalos, dificuldades? Muitos. Vamos falar um pouquinho sobre isso, por exemplo? Muitos. É um trabalho que empolga, é um trabalho... Vamos usar uma palavra de clichê, uma expressão bem clichê, é um trabalho de formiguinha? De microformiguinha, tirando ali, sabe... apagando incêndio com conta-gotas, porque é um trabalho que vai levar algum tempo ainda, mas é preciso que seja feito, é preciso que seja iniciado. Então, apesar dessa grandiosidade que precisa ser feito, e aí eu vou aproveitar o gancho, Gisele, para também, mais uma vez, puxar lá essa mudança do CBA, de Centro de Biotecnologia para Bionegócios, ela não foi uma ação isolada. Quando houve a troca do governo federal, houve toda uma orientação para a bioeconomia. Foi criada a Secretaria Nacional de Bioeconomia no Ministério do Meio Ambiente, foi criada a Secretaria da Amazônia no Ministério da Ciência e Tecnologia, foi criada a Secretaria de Economia Verde e Descarbonização no Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio e Serviços. Certo. Foi criada uma nova política de industrialização com 6 grandes eixos. Desses 6 eixos, 3 são relacionados à bioeconomia. Foi criado o Plano de Transformação Ecológica no Ministério da Fazenda, que é justamente para regular o mercado de crédito de carbono. Foi finalmente promulgado o Plano Nacional de Desenvolvimento da Bioeconomia. Então, pera lá, a gente não está falando de algo espasmódico, a gente não está falando de algo isolado. É uma estratégia nacional. Nós temos a maior floresta, a maior biodiversidade do mundo. Nós temos aqui um polo industrial no meio dessa floresta preservada. Nós temos conhecimento sendo produzido aqui. São condições únicas. Quem mais tem isso? Então, foi sendo criado toda uma estrutura, toda uma lógica de integração desses atores. Um caminho sem volta, né? Não tinha como se chegar a essa necessidade e ao que o centro apresenta hoje, mas pode continuar. Não, é exatamente isso. E aí são alguns tabus que precisam ser derrubados. E aí já voltando até para o objetivo do programa, parecia um certo pecado falar de agro na Amazônia. Não. Aqui moram pessoas que têm o mesmo direito de se desenvolver. Certo. Pode se desenvolver o agro com todo o cuidado e respeito que devemos ter com a sustentabilidade da floresta. Esse é o papel do CBA, mostrar que é possível manter a como fazer isso e ainda reverter isso em termos de renda, geração de emprego para as pessoas que moram aqui. A gente não pode ter aquela ideia de que a Amazônia é intocável. O que a gente vai fazer com os milhões de habitantes dela? Que vivem aqui. Não, então a gente tem que dizer o como. Essa a questão, então, da sustentabilidade, as pessoas acham que isso é um termo cansativo, mas não tem mais como pensar no futuro. A gente tem que preservar o planeta para as futuras gerações e eu acho que é um caminho sem volta. Inclusive, já perguntei isso para outros entrevistados que tivemos aqui. É um caminho sem volta, né? Não tem como mais pensar... A gente não está falando mais de uma ideologia, a gente não está falando mais coisa de gente apaixonada que abraça a árvore. A gente está falando de economia, a gente está falando de dinheiro. Se não preserva, mudanças climáticas já mostraram as secas e cheias que se tornam cada vez mais frequentes. O nome disso é prejuízo. Cheia no sul,
quantos bilhões de prejuízo foi dado? Seca no agro brasileiro, quantos bilhões são perdidos com isso? Nós estamos falando de dinheiro. Então tem que sim ser mantido, tem que cuidar da sustentabilidade e da preservação. Ok, mas como que a gente pode gerar renda a partir disso também? Então são coisas que estão sempre ligadas e a gente deve encarar isso como um fator econômico sim, e não apenas algo de ideologia, algo bonito de se falar, mas que na prática não traz benefício nenhum. Traz sim, traz impacto, traz benefício. Carlos, o que você enxerga para o futuro como foco de pesquisa do Centro de Bionegócios da Amazônia? O que seja a expansão desse centro para o futuro mesmo? De que forma você acha que ele vai ajudar ainda mais a nossa sociedade? Próximos passos do CBA, Gisele, eu te diria que são o seguinte. Primeiro, de fato, nós sermos um centro de bionegócios da Amazônia e não só do Amazonas. Hoje ele já é um centro de referência. É a única estrutura que foi criada exclusivamente para isso. Mas hoje a gente tem uma atuação ainda muito localizada no Amazonas. Entendo. Então a gente precisa... No estado do Amazonas? No estado do Amazonas. A gente precisa expandir nossas atividades para os outros estados da Amazônia. Isso requer tempo, isso requer estrutura, isso requer dinheiro. É o nosso objetivo, é a nossa vontade, isso está sendo construído. É algo que ainda vai levar um tempinho, mas que já está sendo feito. Então a gente vai levar nossas ações para os outros estados também. Vou aproveitar para fazer aqui a propaganda. Fale, por favor. Fale. Estamos com um projeto... À vontade. Estou dando spoiler aqui, tá? A gente ainda está na fase de elaboração. Gostamos de spoiler. Vai ser publicado. Calma, não adianta vocês irem no dia seguinte que for... já querendo saber como que eu faço, como que eu me inscrevo. Também pela BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, assinou um convênio com o CBA. Nós vamos fazer um programa de capacitação para 100 cooperativas na Amazônia, envolvendo todos os estados da Amazônia Legal. E numa segunda etapa, nós vamos escolher uma cooperativa em cada estado para fazer o desenvolvimento do produto e do negócio daquela cooperativa. Então nós já vamos começar a atuar no território dos outros estados. Programa bem legal, mas calma, a gente vai lançar o edital, uma parceria aí com a OCB, e isso vai ser muito interessante. Vamos fazer bastante barulho nesse edital, porque precisamos, né, que todos se engajem. E desculpa, só acrescentando aqui, isso é um foco que a gente acredita como essencial quando a gente fala nesse desenvolvimento dos bionegócios na Amazônia. Trabalhar com cooperativa. A gente sabe que trabalhar com o interior, trabalhar a questão da formalização no interior ainda é muito difícil, ainda há uma informalidade muito grande. E as cooperativas são formas organizadas que facilitam esse nosso trabalho, que facilitam o desenvolvimento dos negócios. Né? Muito, muito. O cooperativismo já prevê isso. Então, outra coisa também é o impacto do benefício. Um negócio de uma cooperativa que dê certo, ela beneficia 40, 50, 100 famílias de uma vez só. Então, esse tem sido também uma das estratégias de capilarização dos benefícios, dos resultados das ações do CBA, que é por meio dessa parceria, desse foco voltado para as cooperativas. Não que a gente não vá atender o agricultor familiar, as comunidades, mas é uma maneira da gente conseguir atingir um número maior de pessoas mais rapidamente. Bom, a gente está falando aqui do Centro de Bionegócios da Amazônia, uma unidade de pesquisa muito importante, porque, como a nossa conversa aqui demonstrou, o Carlos explicou tão bem, não fica só na pesquisa, né? Hoje o nosso foco é o bionegócio, ou seja, o resultado para a sociedade. Esse centro só tem a crescer, e eu queria agora saber do Carlos. Já notamos que é um apaixonado por esse setor. O que você espera? O que você acredita para as futuras gerações? De que forma elas serão beneficiadas com tudo que está sendo plantado hoje aqui? Vamos falar filosoficamente mesmo, só para a gente finalizar aqui muito bem a nossa entrevista. Que a gente não... A importância da manutenção do planeta para as próximas gerações, dessa floresta em pé. O que eu tenho assim de visão realmente é que a gente não seja enxergado... Agora, sua opinião pessoal... É isso mesmo, que a gente não seja enxergado como aquilo que está distante de tudo, mas sim que nós sejamos o centro do mundo. Que a gente seja o foco das atenções. Em vez de nós estarmos olhando lá para fora, mirando, eu quero ser uma Dubai, eu quero ser uma Nova York, que os outros olhem e digam, eu quero ser uma Amazônia, que consegue manter ali a sua preservação, sua biodiversidade, as suas condições de vida melhores e com pessoas vivendo a partir disso
bem, tendo suas vontades sendo satisfeitas, suas necessidades sendo satisfeitas. Dica final para a gente aqui do podcast do AgroNews 360, dica de gestão nesse setor do bionegócio. O que você pode dar como dica para quem está querendo... Tem aquela luz, mas não tem coragem? Primeiro, procure o CBA. Nós estamos lá para isso, para dar esse suporte, para dar esse apoio. E outra que a gente também tem que ter sempre esse foco no mercado. Então, não é algo que a gente apenas... eu gosto disso, eu gosto de água, vou trabalhar com água. O mercado está precisando de água, então procure atender aquela necessidade. Outra coisa, uma dica para todos os que acompanham o programa é... Olha, um produto, ele vai ter que vender porque ele é bom, porque ele tem um preço adequado, porque ele tem uma logística adequada e vai estar no lugar certo na hora certa. E se for da Amazônia, melhor ainda. Ele não vai se vender só por ser da Amazônia. Então a gente tem que ter esse cuidado e essa orientação para os nossos empreendedores, que eles tenham todos esses atributos, além de serem da Amazônia também. Carlos, muitíssimo obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Espero que você aceite outros convites. Com certeza. Espero que a conversa da gente tenha sido muito boa. Espero que você continue com a gente. Esse é o AgroNews 360, sempre atualizando você sobre as novas tecnologias do agronegócio, não só aqui na região amazônica, mas em todo o Brasil. Muito obrigada.